Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast de hoje, que é muito especial. Eu acho que vai ser o melhor Edcast de todos, hein? E você vai descobrir por quê daqui a pouco, quando eu apresentar o meu personagem, meu convidado aqui hoje, que é um convidado de honra mesmo, que vai ensinar muita coisa pra gente. Mas antes, eu tenho alguns recados para você. O primeiro recado de todos é: se você tem uma ideia na cabeça e quer fazer o seu podcast, entre em contato com a Fornexus. A agência é especializada no assunto. Você chega com a ideia e ela te dá o produto prontinho na sua mão, editado, tudo prontinho para você publicar nas redes sociais. O endereço e os contatos da Fornexus estão nos comentários fixados desse vídeo. E também chamo a sua atenção para a Ripple, uma loja de roupas, uma marca de roupas que vende roupas muito legais de altíssima qualidade. Se você quer comprar roupas de altíssima qualidade da Ripple, entra com o cupom EDUCA20 e você tem 20% de desconto nas suas compras. Entra lá no site, que está aqui também nos comentários fixados desse vídeo, o endereço, faz a sua escolha, escolhe suas roupas lá, pode escolher bastante roupa, e no final é só digitar o cupom EDUCA20 e você tem 20% de desconto em todas as roupas. Mais uma vez, eu reafirmo para você que o endereço da Ripple está aqui nos comentários fixados desse vídeo. Agora a gente vai falar de uma bebida que é simplesmente milenar, com um especialista no assunto. Pablo Mansky, bem-vindo. Boa tarde, Edu. Tudo bem? É um Legal. prazer estar aqui com você. Como é que funciona isso? A Alvino é uma distribuidora, é uma loja? Qual é o seu papel nesse meio campo do vinho aí? Bom, a Alvino Vinhos é uma empresa que nasceu com o intuito de trazer oportunidades diferenciadas para os consumidores de vinho. A gente atua como distribuidor no sentido de fornecer para alguns restaurantes, pousadas, hotéis, padarias, né? E também atuamos como loja fornecendo direto para o consumidor final, né? Inclusive temos um site que vende para o Brasil inteiro os nossos vinhos. O que me chama muito a atenção assim, em relação ao mercado do vinho, é que você chega numa loja, num supermercado, numa loja de vinho, você tem 1 milhão de rótulos diferentes, com 1 milhão de preços diferentes, desde R$20 até, sei lá, não tem limite, né, o preço máximo. E aí você vai em outro supermercado e fala, vou dar uma comparada nos preços. Você chega e encontra outros 1 milhão de rótulos completamente diferentes do primeiro. Como é que a gente faz para escolher um bom vinho no supermercado? Como é que a gente... porque a gente fica, como consumidor, sem ser especialista no assunto, só como apreciador do vinho, a gente fica perdido no número de rótulos disponíveis, o tipo de rótulo, tipo de uva, tipo de vinho, país. Como é que a gente faz para escolher, Pablo? Bom, a escolha do vinho que você vai degustar depende da ocasião para qual você vai usar esse vinho na degustação. Se eu vou degustar um vinho num momento de bate-papo, com um finger food, uns petiscos, né? E é um ambiente de calor, né? Tá quente, eu vou escolher um tipo de vinho, um vinho de frescor, um vinho que vai me dar a sensação de frescor. Diferente de se eu vou fazer uma degustação de um vinho, por exemplo, lá em Pedra Azul, no inverno, à noite, aí eu vou escolher um outro tipo de vinho que vai se encaixar aí. Não, tudo bem, beleza. Mas você chega no supermercado e você tem 1 milhão de vinhos lá. Como é que eu vou identificar isso tudo? Tem lá o rótulo, o nome do rótulo, a garrafa do vinho lá, mas como é que eu vou identificar isso tudo quando eu chego lá? Eu que não sou um especialista, né? Não sei a fundo o tipo de uva, o tipo de vinho e tal. A melhor solução, Edu, é estudar um pouco, conhecer um pouco, se dedicar um pouco a essa questão. Agora, existem pessoas especializadas que podem te dar esse suporte. É o caso do que a gente faz. Os nossos clientes, eles recebem um tratamento especial, onde ele consegue entrar em contato com a gente e ter um sommelier disponível para fazer as indicações dos vinhos que ele vai degustar. Porque realmente hoje, você chegar numa prateleira do supermercado e você escolher sem conhecimento nenhum, é muito complicado, porque a vastidão de possibilidades é muito grande. Existe uma estimativa de que 67% das compras de vinho feitas no Brasil são feitas pelo rótulo. Olha, esse rótulo é bonitinho, gostei desse rótulo, gostei dessa garrafa e tal, mas não se tem conhecimento daquilo que está dentro da garrafa, do que realmente importa, que é o vinho em si, que você vai degustar. Então, diante dessa informação, há uma necessidade de se buscar um apoio de alguém que conheça, que seja um especialista, e que nesse caso são os sommeliers.
Mas né, que é o meu caso. Mas não dificulta um pouco o processo isso, Pablo? Porque, você tem um almoço em casa. Eu não vou ligar para o sommelier para falar, eu vou fazer um almoço aqui em casa, eu estou indo no supermercado para comprar os ingredientes, qual vinho que eu vou comprar? Isso não deixa a pessoa muito dependente? Não é meio antiprático isso? Porque a pessoa não vai parar a vida dele, vai ligar para um sommelier para falar, vai fazer, compra tal vinho, compra não sei o quê. Não é mais fácil ele chegar no supermercado, olhar lá os que estão disponíveis e falar, vou pegar esse aqui. E qual vai ser o índice de assertividade quando ele chegar no supermercado e fazer isso? Essa é a questão, é aí que chegamos ao ponto. É uma situação delicada, é bem complicado isso. E você pode ter uvas, vamos citar um exemplo. Eu tenho um vinho de Cabernet Sauvignon chileno, que é o vinho mais vendido no Brasil. O mais vendido no Brasil é Cabernet Sauvignon. Uhum. E Cabernet Sauvignon chileno é o vinho mais vendido no Brasil. Mas aí a gente vai. Porque todo mundo fala, e quem teve a experiência de provar sabe que são vinhos que têm uma boa qualidade. O chileno é um vinho de boa qualidade, o Cabernet Sauvignon é uma uva que todo mundo conhece, não sei, já provei, achei bom, não sei o que, então é mais fácil acertar se eu for nele. Aí eu vou lá no Cabernet Sauvignon chileno. Ok, mas isso não garante que você vai acertar. Esse é o problema. Eu sei. Eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. Há 6 anos atrás, eu nem tomava vinho. E quando eu entrei para o mundo do vinho, a grande questão para mim foi, e agora? O que eu faço? E é realmente um grande desafio, porque existe inclusive um grande número de pessoas que acabam se decepcionando com essas primeiras experiências no mundo do vinho, e aí acabam migrando até ou para cerveja ou para outras bebidas, pela dificuldade de você conseguir escolher o vinho. É um pouco mais complexo, porque é um mundo muito mais amplo. Há 6 anos você não tomava vinho? Há 6 anos não. Como é que foi essa virada aí de mesa? Bom, eu desenvolvo uma outra atividade paralela, que são comprar lotes de leilões da Receita Federal. Sei. E numa dessas oportunidades, acabei adquirindo uma certa quantidade de garrafas de vinho no leilão da Receita Federal. Quantas garrafas? 18 mil garrafas. 18 mil garrafas? 18 mil garrafas. E aí Mas comprou por um preço bom, pelo menos? Não foi um preço ruim, mas era um desafio enorme, porque eu não entendia nada dessa área. E era um tipo de vinho só? Não, eram 22 rótulos no total, né? Bons vinhos, o que me facilitou muito o processo, porque o que eu acabei fazendo? Estabelecendo uma política comercial para aqueles vinhos e comecei pelo WhatsApp a mandar para os amigos. E aí tem um vinho tal aqui. Tem esse vinho aqui a esse preço, te interessa? Aí tem esse vinho. Depois de uns 15 minutos mandando as mensagens, o primeiro me ligou, falou assim, quantas garrafas você tem? Eu acho que desse aí eu tenho 100 e poucas garrafas, é tudo meu. Tudo bem. Mais uns 5 minutos me liga outro, esse vinho quantas garrafas você tem? Eu tenho 500 e tantas garrafas desse. Eu quero 200. No final da noite eu falei assim, peraí, tem alguma coisa aí. Porque todo mundo estava querendo os vinhos, todo mundo estava querendo... A aceitação é enorme, as pessoas gostam desse produto, é fácil de vender, né? E eu não conheço nada dessa área, então eu preciso, para vender, eu vou precisar aprender um pouco mais. Acabei fazendo curso de sommelier na Faculdade Novo Milênio, me formei como sommelier. É um curso de graduação. Extensão. Quanto tempo de curso? 8 meses. E fiz uma certificação internacional da Wine and Spirit, que é uma escola inglesa que certifica conhecimento em bebidas, né? São 4 níveis, eu já fiz 2 níveis, estou estudando para o 3º. E caí de cabeça no mundo do vinho. E comecei a provar os vinhos e tal, e a conhecer. Então, assim, precisa, se você realmente quer conhecer bem, para você escolher sem um apoio, você vai precisar de estudar um pouco. No mínimo, entender o que significa para você aquela característica daquele vinho. Porque tem pessoas que são mais sensíveis, por exemplo, à tanicidade. Que significa exatamente o quê, Pablo? Os taninos que são compostos do vinho, que na verdade são compostos que vão entrar na formulação do vinho, porque estão na uva. Normalmente os taninos vão estar na casca e no caroço, tá? E algumas vezes no engaço,
né, do cacho de uva, quando o engaço faz parte da fermentação. Mas esses taninos, o tanino é aquilo que provoca aquela sensação de secar a boca, tá? Que é um dos componentes que mais incomoda as pessoas que bebem vinho. Uhum. Por quê? Porque realmente a sensação de boca dele, para quem não está habituado e para quem tem sensibilidade ao tanino, ela realmente causa um certo desagrado. Agora, isso nos vinhos que não estão com taninos macios, taninos polimerizados, taninos prontos para serem consumidos na sua melhor, digamos, na sua melhor performance, digamos assim. Quando você tem um vinho equilibrado entre tanino, acidez, álcool, dulçor, você vai ter uma sensação de boca que é agradável pelo equilíbrio. Uhum. Né? A delicadeza dessa sensação de boca, Uhum. a elegância desse vinho, dos aromas aos sabores dele, é isso que vai encantar ou não. E não é, como muita gente pensa, o valor do vinho que determina isso. Porque está muito ligado também à memória olfativa e memória gustativa de quem está degustando. Mas aí, do ponto de vista do cara que não entende nada de vinho, vai no supermercado comprar, o valor também vai ser um definitivo para ele comprar o vinho ou não, né? Um vinho mais barato, um vinho mais caro, de acordo com a possibilidade dele. O risco de comprar um vinho ruim mais barato é bem maior, né? Digamos o seguinte, quando você sobe a escala do preço, você entra num terreno onde os vinhos têm a obrigação de serem, no mínimo, bons. Né? E outros vão ser excepcionais. A gente tem aqui, por exemplo, um exemplo que é um vinho da Macedônia. Que a gente não ouve muito falar, não está no Não circuito. tem tradição no Brasil. Né? É um vinho tinto, leve, feito de um blend de uvas, né? Que é Merlot, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon. O Merlot é uma uva muito conhecida no Brasil também. A Cabernet Sauvignon é a principal uva conhecida do Brasil. E a Cabernet Franc tem um mercado menor no Brasil, até porque a produção é menor. São as chamadas uvas de afinamento. Né? Agora, é um grande vinho, safra 2015. E aí a gente já tem o primeiro problema. Um vinho 2015, será que vai estar bom? É a primeira dúvida que vem na cabeça da pessoa quando ela se depara com ele. Por que não estaria bom? Porque é novo demais? Porque é velho demais. É velho demais? A grande maioria dos vinhos produzidos são vinhos produzidos para serem consumidos em até 3 anos. Mas e aquela história de quanto mais velho o vinho, melhor? Apenas 5% dos vinhos produzidos têm essa característica. São chamados vinhos de guarda. E como é que eu sei qual é qual? Essa é a questão. Quer dizer, então, se eu compro uma garrafa de vinho, deixo em casa lá 10 anos, eu posso estar estragando o vinho? Posso tomar um vinho estragado? Na grande maioria das vezes você vai estar depois provando um vinagre. É mesmo? Mas como é que eu descubro isso? Como é que eu sei disso? Só estudando ou falando com um especialista, ou tem alguma característica que você fala assim, não, se eu comprar esse, ele vai virar vinagre? Os vinhos considerados vinhos de jovens, de entrada, que a gente chama vinhos de entrada, os vinhos mais leves, são normalmente produtos feitos para serem consumidos em até 2, 3 anos no máximo. Uhum. Tá? A partir daí, ele começa a entrar no que a gente chama de descendência. Ele vai caindo de qualidade até ficar decrépito, vinagrado. Os grandes vinhos, que são esses 5% que a gente conversou, que têm realmente condições de serem guardados por longos anos, esses vinhos, primeiro, você tem uma característica que é preço. São mais caros. Mais caros por uma questão quanto? De custo de produção mesmo. Esses são aqueles vinhos que são muito caros, tipo acima de R$1.000, R$2.000 a garrafa? A gente vai ter aí, na sua grande maioria, são vinhos que vão estar custando acima de R$1.000, os vinhos que você vai poder guardar por mais de 10, 15 anos. Tá? Vinhos com potencial de guarda de até 5, 6, 8 anos, você vai encontrar vinhos aí na faixa de R$200, R$300, que tem esse potencial e que realmente merecem ser guardados. E, raro, mas acontece, você vai encontrar vinhos de faixa de preço menor, mas que foram feitos com uma estrutura que permite uma guarda maior. E que estrutura é essa? O que é essa estrutura? O tripé que compõe a vida do vinho é acidez, álcool e tanino. Uhum. Okay? Então, quanto mais ácido eu tenho no vinho, mais vivo ele é, mais fresco. Porque
que a acidez na boca ela vai se transmitir em termos de frescor. O álcool é um conservante natural. Então, quanto mais álcool você tem, mais estrutura para uma guarda você vai ter. Lembrando que se você só tem álcool e não tem acidez nem tanino, também não funciona. Tá? E o tanino então também... quer dizer que eu vou comprar uma garrafa. Tem lá o teor alcoólico. Na garrafa tem que ter, né? Então, obrigatório. Se ele for muito, muito alto, a chance dele ser um vinho para você guardar é maior. É. Entendi. Essa regra ela funciona a grosso modo. Né? Não é 100% segura, mas a grosso modo os vinhos de maior teor alcoólico são vinhos que têm mais potencial de guarda. O que não pode acontecer é dele não ter nem acidez nem tanino. Aí você vai ter um vinho alcoólico que vai estragar rapidamente como os outros da mesma forma. Entendi. Tá? Se você pega uvas que têm mais estrutura, como Cabernet Sauvignon, que é uma uva muito estruturada e muito conhecida no Brasil, você consegue fazer um vinho de Cabernet Sauvignon para guarda com muito mais facilidade. É lógico, quando a gente fala de vinho de guarda, nós estamos falando dos vinhos feitos das melhores uvas. As uvas que estão com seus componentes muito mais concentrados, com uma maturação fenólica perfeita, onde você vai encontrar, de fato, a condição ideal para daquelas uvas você produzir um grande vinho. Se você tem uma uva de qualidade mediana, você jamais vai ter um grande vinho. Porque 85% do que a gente vai encontrar na garrafa, na verdade, é resultado da qualidade da uva lá no campo. Então, se você tem uma uva de baixa qualidade, inevitavelmente você vai ter um vinho de baixa qualidade. Não tem jeito. Quantas uvas você tem nesse mercado de vinhos? Quantas uvas você tem disponíveis? Catalogadas no mundo hoje de uvas viníferas, que são as consideradas uvas para a produção de vinho, são aproximadamente 10 mil uvas. 10 mil tipos de uvas diferentes? Exato. E a gente vai no supermercado, vê meia dúzia de tipos de uva e fala assim, pô, tem muita. Na verdade, o que acontece? A gente tem uvas que são hoje consideradas internacionais. Cabernet Sauvignon, produzida no mundo todo praticamente. Né? Merlot, produzido no mundo todo praticamente. Esse sucesso todo é o quê? Porque ela se adapta bem em qualquer lugar do mundo? A capacidade dela se adaptar aos terroirs de cada região. Terroir que é? Terroir é uma expressão francesa que foi apropriada para o mundo do vinho, da vitivinicultura, que significa desde geologia, geomorfologia, clima, ação antrópica do homem, todas as características naturais e antrópicas que compõem a produção, o resultado da produção da uva naquele espaço. Isso é o que a gente considera como terroir. Então, o Cabernet Sauvignon, dentro desses 10 mil tipos de uvas, ele se adapta muito bem a quase todas essas características de todos os lugares. Exatamente. A gente já tem outras uvas, por exemplo, poderíamos citar aqui a Lacrima de Morro d'Alba. É uma uva italiana autóctone, só tem na Itália. E mais do que isso, basicamente só tem na região de Morro d'Alba. Né? E é uma uva que tem uma característica de estrutura para a produção de vinho, onde eles têm a capacidade de esperar até o momento em que ela começa a liberar uma seiva. Quando ela está bem madura, no ponto para a vinificação, ela naturalmente libera uma seiva. E aí, quando libera essa seiva, eles colhem a uva e fazem a vinificação. Por isso o nome Lacrima, de lágrima da seiva, né? Da videira. A lágrima da videira de Morro d'Alba. Lágrima de Morro d'Alba. E deve ser caríssima, né? Essa deve ser caríssima, porque só produção tem lá... pequena, né? Vinho difícil de ser encontrado no Brasil e normalmente utilizado para se fazer grandes vinhos. Vinhos. Você já provou um vinho desse? Já chegamos a comercializar alguns vinhos desses aqui no Brasil. E foi uma experiência muito bacana. É bom mesmo? É uma experiência realmente que vale a pena ser vivida. Sem dúvida nenhuma. Legal. Você falou que o seu trabalho é um trabalho de consultoria também, né? Sim. Imagino que você tenha várias histórias de consultoria também. Vamos lá, porque você já me contou aqui antes, eu quero ouvir de novo essa história aqui, porque essa é a história que a gente precisa, de histórias assim que a gente precisa. O cara estava querendo ficar com uma mulher, e aí falou assim, pediu socorro. Como é que foi essa história? Conta aí. Na verdade, ele foi ao Rio de Janeiro, é um cliente meu e habitualmente já compra vinhos comigo. E ele foi ao Rio, conheceu uma mulher, né, e se encantou por ela.
convidou para que ela viesse ao Espírito Santo, passar uns dias com ele aqui. E ele tem uma oportunidade, então, de recebê-la aqui. Ela veio, né? E aí ele me ligou, porque ele estava planejando, né, os 6 dias que eles iam ficar juntos, ele estava planejando aquilo em detalhes, né? E como um amante do vinho, o vinho era um fator importantíssimo daquele momento, que seria um momento glorioso para ele, né? E aí então ele me liga e me pede uma ajuda para poder fazer as harmonizações de cada prato que ele iria servir nos jantares com ela, com um vinho que harmonizasse com aquele prato. Então eu fiz uma seleção de rótulos para ele, pensando tecnicamente essas harmonizações, né? E enviei os vinhos para ele. Passados 6 dias, ele me manda uma mensagem no WhatsApp, feliz da vida, me agradecendo, falou, você é um gênio e tal. Eu falei, mas foi bom? Ele falou, bom não, foi ótimo, né? Aí eu falei, e o que você mais gostou? Eu não, o que eu gostei não interessa, mas ela, aquele rosé de Pinot Noir da Eslovênia que você me mandou, ela adorou e tornou a minha vida maravilhosa depois daquilo. Que também não é um lugar tradicional assim de vinhos, Eslovênia, né? Pelo menos para o leigo, consumo no Brasil, não. A Eslovênia produz vinhos há muitos anos, é uma cultura milenar de produção de vinhos também. Mas a Eslovênia ela teve uma característica, ela fez parte da União Soviética. E era característico das lideranças da União Soviética o sucateamento da indústria vitivinícola. Eles não davam valor à indústria vitivinícola, consideravam aquilo algo que era supérfluo. Preferiam a vodka. Preferiam a vodka. Então, houve um sucateamento da indústria vitivinícola de todo o leste europeu que compôs a União Soviética, e a Eslovênia fazia parte desse pacote. Com o fim da União Soviética, a Eslovênia conseguiu retomar a produção de vinhos, né? Investimentos maciços foram feitos de grandes companhias vitivinícolas do mundo, né? E a gente tem, né, o prazer de poder hoje trabalhar com os vinhos da Puklavec Friends, que é uma das pouquíssimas vinícolas da Eslovênia que permaneceu na mão da família Puklavec durante todo esse processo do sucateamento. Eles aguentaram aquela situação. Porque na antiga União Soviética eles tomaram todos os bens das pessoas, passaram para o Estado. Isso aí. E aí o Estado administrava do jeito que queria. E hoje eles voltaram então com uma produção de vinhos de excelente qualidade, né? Tem tradição, a família tem tradição na produção de vinho de longa data, de várias gerações, né? E tem um terroir que é muito bacana para a produção de determinadas uvas. Eu destacaria aí Pinot Grigio, Furman, Sauvignon Blanc, vinhos de casta branca. Aí você falou da harmonização, que é o que ele te pediu a dica para harmonização, né? Qual é a dica de ouro para harmonizar vinho? Que é uma coisa difícil também, né? Você acertar o tipo de vinho com o tipo de comida, na verdade. Qual é o pulo do gato? É respeitar as características do vinho e do prato. Mas como é que você combina e como é que você encaixa? Vamos pensar isso então. Se eu vou comer, por exemplo, um prato que é típico da nossa região, né, um prato que na verdade, eu acho que a nossa gastronomia se representa nesse prato a nível Brasil, né, e até mundial, que é a moqueca capixaba. Ok, beleza. Se eu vou pensar a harmonização de uma moqueca capixaba, é um grande desafio. Nós estamos falando de um prato que tem uma proteína que é leve, que é o peixe, teor de gordura muito baixo, né? A moqueca leva pouquíssima gordura, né? Que tem ali uma característica de especiaria dos temperos que a gente coloca na moqueca, né? E se você pensa isso dessa forma, você vai harmonizar com vinhos brancos leves de frescor. Mas aí tem um detalhezinho na moqueca chamado coentro, que muda bastante a coisa. Porque o coentro é muito aromático. Então eu preciso ter um vinho que tenha um potencial aromático tão elevado quanto o coentro. Mas você não combina o vinho com a característica diferente da comida para um não sobressair o outro, para combinar? Eu posso harmonizar por 2
tipos de harmonização. Por similaridade ou por contraposição. Se eu vou fazer uma harmonização de uma moqueca capixaba por contraposição, eu vou contrapor todo aquele aroma do coentro como? É impossível. Então eu preciso de ter um vinho que tenha aroma, que seja aromático, para que ele possa entregar esse aroma junto com o coentro. E aí sim, a gente vai ter uma explosão de aromas e sabores. Quando você colocar o vinho e a comida na boca, os dois juntos vão ser melhores do que eles separados. Eu posso ter um prato muito bom e um vinho muito bom, que quando juntos, fica horrível. Ou eu posso ter um prato muito bom e um vinho muito bom, que quando juntos ficam ainda melhores. É isso que a gente busca, essa harmonização. Então, moqueca capixaba, eu vou harmonizar normalmente com vinhos brancos leves, de grande frescor e aroma. Aí a gente vai ter uma condição de fazer uma bela harmonização da moqueca. Aí que volta o problema lá do supermercado. Não tem escrito lá no rótulo, esse vinho é bom, leve, aromático e com frescor. Não tem, na grande maioria das vezes não. Não, nunca tem. Nunca tem. E aí, como é que eu descubro qual é? Porque vinho branco tem 1 milhão também diferentes, né? Com certeza. Normalmente, os vinhos de Sauvignon Blanc são vinhos que têm essa característica. Se você pega, por exemplo, vinhos de Sauvignon Blanc produzidos no Vale de Casablanca, no Chile, você vai ter com certeza essas características, né? A Sauvignon é uma uva que ela precisa de clima mais frio, né? Menos maturação, mais acidez. Uva, quando ela está verde, ela tem acidez. Um processo de maturação, ela transforma a acidez em açúcar. Então, quanto mais madura, menos acidez e maior teor de açúcar. Se a gente está falando de vinho de frescor, eu preciso de mais acidez, então de uvas menos maduras. Por isso, uvas produzidas em regiões de clima mais temperado, normalmente vão ser uvas que vão produzir bons vinhos de boa acidez, de frescor. Você já errou feio numa harmonização? Muitas vezes. Alguma que tenha te marcado? Com toda certeza. Conta para nós, conta pra gente. Houve uma oportunidade onde um chefe de cozinha me convidou para poder participar, né, como sommelier de um evento. E a produção do prato, a ficha técnica, porque sempre que a gente vai fazer a harmonização de um prato para um evento, você pede ao chefe de cozinha a ficha técnica do prato. E aí você vai ver o que é o prato, os componentes que vão, forma de cocção, e aí você vai entender tecnicamente o que é o prato. E eu fiz o meu dever de casa, pedi a ficha técnica, o chefe de cozinha me mandou, perfeito, estava ótimo. Tudo que é no prato, tudo quanto é tempero. Tudo certinho, tem que ter tudo isso, inclusive as quantidades, para que você possa entender isso, né? E aí a gente já estava no evento e ele começou a preparar o prato na frente de todo mundo, tal. E eu tinha escolhido para o prato, era um prato de frutos do mar, eu escolhi um vinho branco, né, com a estrutura que precisava para aquele prato. De repente, eu vejo ele pegar uma vasilhinha com bacon e jogar no peixe? No prato. Era frutos do mar, não era só peixe, né? Tinha outros frutos do mar também. E aí eu falei, bom, agora minha harmonização foi embora. Porque o bacon vai entregar uma nota, né, de defumado, de fumo, né, de gordura para o prato, e o vinho não tem estrutura para isso, porque o bacon não estava na ficha técnica do prato. E aí, como sommelier, eu já comecei a ficar preocupado, falei, bom, agora não tem mais o que fazer. Não tem o que fazer. Num determinado momento, o chefe saiu um pouquinho para o lado da frente do fogão, eu chamei ele e falei, e esse bacon que não estava na ficha técnica? Ele falou, não estava? Não. Não, é que eu boto um pouquinho só para dar um gostinho e tal. Cara, só que agora, em termos de harmonização, eu não sei o que vai dar. E eu vou ter que ser franco com as pessoas. Eu falo, olha, entrou na composição do prato um elemento que não estava sendo previsto e isso pode mudar bastante a harmonização. Vamos testar. Vamos ver o que vai dar. Né? E explicar para as pessoas, porque tinham pessoas que entendiam de vinho lá e era o meu nome como sommelier que estava, digamos assim, à risca ali. Né? Então, na hora de servir o prato, eu falei, olha, a gente tem aqui hoje um desafio. A gente está tentando fazer uma harmonização de um vinho de Sauvignon Blanc um pouco mais estruturado, né? Ainda bem que era um vinho mais estruturado, porque ele já tinha me pautado que ia manteiga no prato e tal, então a gordura. E aí, vamos ver se vai dar certo, eu quero a opinião de vocês.
E realmente, o que aconteceu? A quantidade de bacon que ele colocou foi muito pequena, até porque depois ele acabou acrescentando mais outros ingredientes, não botou mais bacon para evitar o problema. Uhum. E não acabou atrapalhando muito a harmonização. Ficou uma boa harmonização, poderia ter sido melhor, né? Mas acabou ficando agradável ainda, porque o bacon, a quantidade era muito pequena, não atrapalhou tanto assim na degustação do vinho com prato. A harmonização não foi comprometida completamente. E no caso de você ter acertado, teve alguma que você pegou na veia e você falou assim, pô, essa foi a combinação perfeita? Tem, e acontece às vezes até de forma inusitada. Né? O chefe Tel, do Tel Bistrô, na Praia da Costa, um grande amigo. Né? E quando eu recebi as garrafas desse vinho aqui em específico, as amostras para poder fazer a degustação, para ver se eu ia querer trabalhar com esse produto, eu fui para o Tel para poder conversar com o Tel outras situações e levei o vinho para degustar com ele. O Tel também é um grande apreciador de vinho, um enófilo que tem uma boa base de conhecimento de vinho. E aí a gente foi degustar junto. Aí provamos o vinho, pô, o vinho é muito bacana, é muito gostoso, muito legal, tal. Então vai e pede um bife de chorizo com molho chimichurri. E a gente prova o bife de chorizo com chimichurri, esse vinho, e explode na boca de aromas e sabores. Foi uma harmonização perfeita. E foi uma coisa tão encantadora que a gente acabou na hora de já... Não, peraí, vamos oferecendo para outras pessoas, prova aqui, vê se vocês gostam e tal. Todo mundo adorou. E para mim, como sommelier, foi até um desafio, porque era um vinho relativamente leve para um chorizo de Angus com chimichurri. Né? Mas esse vinho ele tem uma característica, cara, ser 2015. Então, em 2015, onde os taninos já foram polimerizados, ele está macio, redondo, mas ele ainda tem uma certa potência na boca. E isso foi fundamental para que essa harmonização desse certo. Então foi uma harmonização que deu certo de forma inusitada, sem planejamento, mas que foi muito boa. Quando você fala com tantos detalhes assim, eu fico imaginando, e uma pessoa, e um leigo, uma pessoa que só quer tomar um vinho, ele não quer saber, às vezes não quer saber de onde vem, não quer saber, ele só quer provar um bom vinho, entendeu? É possível fazer isso sem ter esse conhecimento todo, sem saber de taninos, de terroir, de tipo da uva, de safra, de combinações? É possível isso? Eu até gosto de fazer isso, Lu. Porque, como profissional da área, a gente se cobra muito. Né? Então, você está sempre se vigiando, sempre analisando tecnicamente um vinho. E eu preciso me policiar. Às vezes a gente sai para um evento, uma festa, chega lá, oferecem um vinho e tal, e eu me pego às vezes ali avaliando tecnicamente um vinho, que eu não teria que estar fazendo isso. É um reflexo, acaba sendo um reflexo automático. Você faz por natureza. Botou a taça na mão, você já começa naturalmente, peraí, tem aqui uma ameixa, opa, uma amorazinha gostosa aqui, um compotado, um frutado, ou aqui tem um carvalhozinho bacana, né? Então você começa a fazer essas avaliações. Só que é mais leve quando você simplesmente pega a taça e bebe. Muito mais, né? É mais leve. Parece ser, né? Outra coisa também que chama muita atenção para quem entende de vinho é isso que você acabou de falar. Como é que você consegue identificar no cheiro do vinho esse monte de coisa? Ah, isso aqui é ameixa, é uma fruta vermelha, isso é um chocolate, é não sei o quê. Como é que você consegue identificar isso? É porque, na verdade, esses aromas estão lá, né? E a gente vai encontrá-los, né? Lógico que uma pessoa que não tem essa prática vai ter mais dificuldade de fazer isso. Né? A gente chama de um processo chamado de construção de memória olfativa. Quando eu estava fazendo o curso de sommelier, no segundo mês, quando ia começar o segundo mês do curso, eu cheguei para o professor e falei, olha, eu vou parar, porque eu fico olhando as pessoas, nossa, aroma delicioso de morango, de amora, de framboesa, né? Olha aqui que herbáceo delicioso e tal. E eu botava a taça na e só sentia o cheiro de álcool. Cara, eu nasci com defeito de fábrica, não é para mim esse negócio. E já estava a ponto de desistir, de fato. Quando o professor falou, olha, é natural. Essas pessoas têm 20, 30 anos que tomam vinho. Você tem quanto tempo? Tem um ano, no máximo.
Pois é, isso vai fazer diferença. Então é importante que você dê um tempo para você construir essa memória olfativa. E me indicou o Lenez do Van, que é um kit que você compra onde tem os 54 principais aromas encontrados nos vinhos do mundo. São 54, mas são os principais, Os porque principais, tem muito mais. Tem uma infinidade, né? Aromas de quê? E aí você vai desde os espectros de aromas frutados aos florais, vegetais, amadeirados, químicos como borracha, acetona. Você tem isso no vinho? Você consegue sentir? Com certeza. Agora, é lógico que nos vinhos tintos as presenças mais abundantes são das frutas vermelhas. Se nós estamos falando de vinhos tintos sem passagem em barricas de carvalho, sem passagem que em também madeira, é outra coisa também. É outro departamento. Não, eu estou falando, já é outra coisa porque tem o vinho, que é a bebida estagiado ou não. Mas aí passa para um barril de carvalho, um barril de outra madeira. Vinhos finos normalmente são estagiados em barricas de carvalho. Tá? A gente tem basicamente três tipos de carvalhos principalmente, mas normalmente são esses tipos de carvalhos, que são chamados quercos. Tá? E que tem que ter uma data de validade também, porque eu sei que algumas barricas de carvalho são utilizadas depois para uísque. Na verdade, o primeiro processo dela é no vinho. Daí em diante, depois que ela é utilizada no vinho, isso normalmente vai até 3 ou 4 aplicações, né, dentro do mundo do vinho. Uhum. Elas são comercializadas para a produção de uísque, cachaça e outras bebidas mais, né, que hoje estão estagiando em barricas de carvalho também. Haja visto que o custo de uma barrica de carvalho é muito caro. Uma barrica de 225 litros hoje, de boa qualidade, na faixa de $3.000. Cheio de vinho, né? Não, vazia. Pô, $3.000? Vazia. Então tu imagina, você vai pegar 225 litros de vinho e colocar dentro dessa barrica. Pega $3.000, divide por 225 em 4 aplicações, você já tem um custo da barricagem do vinho. Só do fato Só dele passar por ali. Uhum. Então, um vinho com bom estágio em barrica de carvalho não tem como ser muito barato. E a gente tem que estar atento como consumidor que tem uns macetes. Né? Eu pego um vinho que é chamado de Gran Reserva. Normalmente as pessoas associam vinho... Só para a gente deixar claro, quais são as denominações, essas denominações? Reservado, não é isso? Como é que são essas denominações? Esse é um tema polêmico, mas vamos lá. Vamos lá. Os vinhos de entrada são os vinhos que não têm estágio em barrica de carvalho, que são vinhos produzidos em engarrafados comercializados. Ok? Vinhos reservados, da onde são? São do mundo velho ou do mundo novo? Para não ser muito agressivo na colocação. Porque existe no mercado uma linha de produtos chamados reservados, que na verdade não tem estágio nenhum em madeira. Tá? É só marketing. Uhum. Né? Mas vamos considerar aí um país sério, onde se produz a coisa dentro das regras do que precisa ser. O vinho que é chamado de reserva, tá? É o vinho que tem estágio em barricas de carvalho. Né? E os Gran Reserva, um estágio ainda maior em barricas de carvalho. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo da Espanha. Um vinho, para ser considerado um vinho Gran Reserva na Espanha, tá? Ele tem que ter obrigatoriamente 24 meses na madeira e mais 36 meses de cave. Ou seja, produz o vinho, 24 meses em madeira, tira da madeira, engarrafa, mais 36 meses de cave, aí eu posso vendê-lo como um Gran Reserva espanhol. Qual o custo disso? Você ficar com 5 anos com vinho parado? No mínimo 5 anos. No mínimo 5 anos. Né? Então, isso denota por que esses vinhos têm um maior custo. Uhum. Porque o custo de produção é maior. Em contrapartida, a gente vê hoje muito no mercado do vinho o uso de outros artifícios em madeira que não a barricagem, para que o vinho tenha essa característica. Aí a gente tem chip, a duela e outros mais que são utilizados. Hoje você pode comprar das empresas que fornecem esse material
sacos com pedaços de carvalho dentro. E aí você vai dentro do tanque de aço inox e joga aquele saco de carvalho, ele vai liberar um pouco daquela madeira, né, da característica daquela madeira para o vinho. Hoje se usa pó de carvalho dentro de sacos também, dentro dos tanques. Mas como é que o pobre do consumidor vai saber disso? Sabe qual vinho que usa, qual vinho que não usa? É complicado. Nesse caso ainda mais complicado, porque mesmo para quem é, digamos assim, profissional da área, né, você reconhecer isso no paladar não é tão simples, né? Às vezes você precisa de mais de uma degustação para você entender que aquela madeira que está ali integrada ao vinho, ela não está tão bem integrada como ela estaria se ela estivesse na barrica. Entendi. Né? Então ela não está tão integrada ao vinho, ao corpo do vinho, ela deixou uma certa rascância na boca, ou seja, uma que a gente chama de aresta. Uhum. Né? E aí você começa a entender, peraí, será que isso é uma barricagem ou não? Né? E você vai analisando detalhes, você vai chegar a esse conhecimento. Agora, isso é para quem realmente entende muito da área, quem estuda isso e quem tem muita experiência de degustação de vinho. Assim, para o consumidor, é muito fácil, por exemplo, você pegar uma bebida de uma grande empresa. Você conhece a bebida, né? É uma bebida conhecida de uma grande empresa. Você sabe como é que é a bebida porque vamos pegar o refrigerante, Coca-Cola. Você sabe o que é a Coca-Cola. Perfeito. Como é que é? Todo mundo sabe. E sabe assim, essa bebida é da Coca-Cola, então eu sei qual é o gosto mais ou menos, então vou comprar essa bebida da Coca-Cola. Essa é da Pepsi, não, eu sei como é que é. Essa é da Refrigerante Coroa daqui. Eu conheço a Refrigerante Coroa, então beleza. O vinho, você não tem você tem algumas vinícolas que são muito conhecidas, mas você conta numa mão, né? Você conta às vezes nas duas mãos. Vinícolas altamente conhecidas, mas você tem um monte, a grande maioria é de vinhos de vinícolas que você nunca ouviu falar, o consumidor comum, o médio, né? O consumidor que vai no supermercado, né? Como é que a gente faz para saber? Como é que a gente faz para saber se aquele vinho, por exemplo, você trouxe um vinho da Macedônia aqui, não é isso? Assim, as pessoas não conhecem nem a Macedônia, sabem nem onde é que fica direito. É verdade. Não é? Como é que eu sei que o vinho da Macedônia é bom? Como é que eu sei que esse vinho específico da Macedônia é bom? Tem um único jeito, degustando. Mas nesse caso, porque você não tem um conhecimento técnico para avaliar terroir, uva, vinícola e tal. Então não tem outro jeito. Tentativa e erro. É tentativa e erro. Tem que comprar. Infelizmente Se você não tem alguém que possa te orientar, te dar essa indicação, né? Essas características que o vinho vai ter, você fica refém da questão da degustação. E como é que você faz? Você está na área, você tem uma loja que vende isso, tem uma distribuidora que vende o vinho. Como é que você tem certeza de que o vinho que você tem lá disponível é de boa qualidade? Como é que você falou que você recebe para degustação? Como é que funciona isso? Como é que é o processo? Na verdade, tudo começa quando a gente vai atrás de um produto no mercado com determinada característica. Né? Eu vou para o mercado estudar, eu quero um vinho que tenha essa característica de tal região. Quais são as vinícolas daquela região? Tem essas vinícolas. Aí você entra em contato com essas vinícolas, olha, eu tenho interesse em conhecer os vinhos de vocês, tem uma distribuidora no Brasil e tal. E aí você, então, recebe as garrafas de amostra para você poder fazer essa degustação. Uma vez que você faz a degustação, na degustação você vai comprovar se tem aquelas características que você está buscando. Eu quero um produto com esse perfil. Tá, então esse vinho tem esse perfil? Tem, beleza. Então ele atende aquilo que eu estou buscando. Aí você vai fazer uma análise de viabilidade econômica. O custo dele é viável para o Brasil ou não? Ele vai se encaixar dentro do perfil que eu estou procurando economicamente ou não? Né? São muitas variáveis que entram aí nessa análise. Não é só a característica do vinho, mas é a característica do vinho, é a viabilidade econômica, é a disponibilidade desse produto lá para você poder importar, trazer, fazer. Então tem muitas variáveis para serem analisadas. O lado bom é que você bebe muito vinho, né? Sem dúvida nenhuma. Isso não tem. Esse sacrifício a gente faz. Você sabia que o sommelier é um cara privilegiado? Por quê? Rapaz, o sommelier é o único que pode beber em serviço e não dar justa causa. Não tem problema. É verdade. Mas aí você tem uma média de quantos tipos de vinho que você prova por mês, por semana?
Na última semana, 27. 27 vinhos diferentes. De todos os lugares do mundo? Nessa degustação específica foi França, Chile e 2 italianos. Uma coisa que eu percebo também como consumidor de supermercado, uma coisa que eu percebo também é que tem épocas que tem vinhos de determinada região, determinado país, que são mais abundantes. Tem mais, por exemplo, eu tenho visto muito vinho português agora no supermercado. Sim. Por que isso acontece? Às vezes é português, às vezes é espanhol, às vezes é argentino. Por que acontece isso? É épocas que tem mais vinho disponível para o consumidor de lugares específicos. Vamos lá. Para entender isso, a gente precisa entender um pouco a questão da sazonalidade do mercado de vinhos. Né? Uhum. Então, se você pega vinho verde português, são os vinhos da região do Minho, em Portugal. Chegando o verão, você vai chegar no supermercado e você vai ver muita oferta desses vinhos no supermercado, porque é um vinho branco de frescor, que é muito vendido no verão. Passou o verão, esse vinho vai praticamente sumir, ele vai estar lá no cantinho da prateleira, ele vai estar disponível ainda, mas ele vai ceder lugar aos tintos que vão ser vendidos preparando o inverno. Então, a sensação que o consumidor tem é que esse vinho, o vinho sumiu, o vinho verde sumiu. Não é que ele sumiu, ele só saiu do destaque. Né? Mas ele continua lá. Uhum. Agora, existe uma outra coisa também que Portugal hoje é o segundo maior fornecedor de vinhos do Brasil, só perde para o Chile. Tá? Era a Argentina e Portugal acabou passando a Argentina por problemas que a Argentina está vivendo, o país está passando uma situação difícil, né, e tal. Então, assim, o vinho argentino se tornou uma coisa muito complicada no Brasil. O governo português investiu no marketing do vinho português no Brasil há uns anos atrás, há uns 3, 4, 5 anos atrás, foi feito um investimento muito grande nessa área. Hoje eles estão colhendo os frutos disso. O vinho português hoje é o segundo vinho mais vendido no Brasil. Né? E o brasileiro, ele realmente gostou do vinho português, agradou ao paladar do brasileiro, o vinho português. Né? E, aliado a isso, a gente tem vinhos portugueses, tem um preço de custo muitas vezes mais atrativo, ele é menor. Tá? Isso se deve ao fato de ter um custo de produção menor também lá em Portugal. Né? Então, com isso, você tem vinhos mais baratos e que acabam ficando muito atrativos ao consumidor. Mas o câmbio não estraga também, não? Não dá uma melada nesse meio de campo? Sem dúvida nenhuma. O câmbio é um dos grandes problemas do mercado de vinho do Brasil. Né? Agora, quando a gente analisa o vinho chileno, por exemplo, a carga tributária do vinho chileno é menor porque ele faz parte do Mercosul. Então ele tem uma carga menor. Mas dos vinhos europeus, os portugueses são talvez os mais acessíveis. Então por isso que você acaba hoje tendo aí no mercado, associado a isso o trabalho que foi feito pelo governo português, você tem hoje um mercado de vinho português no Brasil muito significativo. A gente estava conversando também antes e a gente estava falando que na Europa, nos países tradicionalmente produtores de vinho, é comum você comprar excelentes vinhos por €1 a garrafa, €2 a garrafa. Perfeito. Isso é muito barato, assim, em comparação Sim. aos preços que a gente tem, no Brasil. Tem risco de eu comprar um vinho de fora, um vinho da França, um vinho de Portugal, da Espanha? Tem risco de eu comprar um vinho caro, ruim? Tem esse risco? Tem, porque o conceito de ruim ele é discutível. O que é ruim para você pode não ser ruim para mim. Mas no vinho não é mais difícil isso acontecer? Não, porque, veja bem, quem está começando no mundo do vinho normalmente gosta de vinhos mais leves e frutados, com até um açúcar residual um pouco maior. Não chega a ser um vinho suave, nem um demi-sec, mas ele está, digamos assim, na linha limítrofe entre ser seco e semi-seco. Tá? E tem muitos vinhos que eles têm um baixo açúcar residual, ou seja, ele é um vinho seco, mas ele tem uma sensação de dulçor na boca, muitas vezes pelos taninos muito bem polimerizados. Então, você está falando meio grego para mim, você sabe, né? Então, vamos lá, a gente vai elucidar, vamos lá. Quando eu falo desse tipo de vinho, é o vinho que normalmente o pessoal que está começando no vinho gosta muito, que é muito fácil de beber. Quando eu vou para os vinhos do velho mundo mais encorpados, são características
que vão muitas vezes desagradar ao quem está iniciando no mundo do vinho. Existe um jargão no mundo do vinho que é muito comum, né? Uhum. A gente diz o seguinte: depois que você sobe a régua, você não desce Todo mais. mundo fala isso. Depois que você passa a tomar o vinho de uma certa qualidade, é difícil difícil você tomar um vinho de qualidade inferior. Né? Porque a sensação que o vinho te entrega depende muito da sua capacidade de perceber. Não, ok, beleza. Você tá sendo técnico. Eu concordo plenamente com isso. Mas é muito a sensação também. Se a bebida não for boa, você vai falar, não é boa. O gosto não é bom. Agora, se a bebida for boa, você vai falar, não, é boa. O gosto é independente de você identificar ou você dividir o gosto em fruta, tá mais frutado, tá mais, tem um leve gosto de ameixa e frutas cítricas, amadeirado, não sei o que, entendeu? O bom é bom. Perfeito, concordo com você. Quando a gente fala de vinhos frutados, leves, eu estou considerando aqui que nós estamos falando de vinhos bons. Mesmo sendo vinhos mais simples, com essas características aí de forma mais simples. São vinhos menos trabalhados, não é isso? Não passam por períodos de envelhecimento no barril de carvalho. Perfeito. São vinhos que são feitos para serem comercializados mais rápido. Perfeito. Não é isso? Mas sem o que a gente chama de maquiagem química. Sem interferência do enólogo diretamente no vinho. Porque hoje eu posso fabricar um vinho, tá, que tem, por exemplo, um baixo índice de taninos, um vinho plano, sem graça, chato, né, sem acidez. E aí, o que eu faço? Eu pego o tanino em pó, coloco. Pego o ácido em pó, coloco. E transforma o vinho. Né? Transformo isso. Você consegue identificar isso pelo paladar? Facilmente. Mas um leigo como eu? Não, aí é mais difícil. Uhum. O tanino, quando eu adiciono ele no vinho, um tanino barato, simples, em pó e tal, e o ácido, vai dar acidez, vai dar tanicidade? Vai. Mas não vai estar integrado ao corpo do vinho. É diferente. Quando você coloca na boca, a sensação que ele entrega é um vinho que normalmente tem aresta, ou seja, ou ele tem um amargor, ou ele tem um excesso de acidez, ele tem uma rascância na boca que incomoda. É diferente quando você tem isso vindo da composição da uva do processo da fermentação. Que você consegue identificar pela experiência que você tem. Perfeito. Aí você degusta o vinho e fala, olha, esse é um vinho que está bem feito. Não tem aresta, não incomoda em nada na boca, tem a tipicidade que se espera desse vinho, dessa casta, que seja Cabernet, Merlot, o que for. Uhum. Né? Aí você consegue fazer uma avaliação e dizer assim, ó, esse é um bom vinho. Mesmo que ele custe os R$30. Mas aí você vai ter que comprar e provar que é o tentativa e erro, né? Não tem jeito. É por aí o caminho. Ou você vai ter alguém que vai te ajudar nessa caminhada. O que eu sempre digo é o seguinte, não existe quem não goste de vinho. Existe quem não foi apresentado ao vinho correto, ao vinho certo. Porque se eu entendo o teu palato, a tua característica, aquilo que você gosta, fica mais fácil você me indicar o que eu vou pegar um vinho que tem aquela característica e vou te apresentar. O bom vinho que tem aquela característica. Exatamente. Né? Você tem que achar o bom vinho também. Tem que ser um bom vinho. Porque o vinho ruim, esse não tem jeito, não tem conserto. Uhum. Ele vai ser ruim. Uhum. Né? E a gente tem no Brasil uma cultura enológica que vem do vinho de colônia, o vinho de garrafão. Que é, na verdade, um vinho feito com uvas que não eram uvas de vinho, eram uvas de mesa, chamadas uvas americanas ou labruscas. Né? Essas uvas, elas não são uvas para produção de vinho, porque elas não têm as características de uma boa uva para vinho. Que são? Que aí a gente teria que ter nesses vinhos. Primeiro, uma uva vinífera, ela é extremamente doce. Quando você pega uma uva vinífera, uma Carmenere da vida, e você pega, por exemplo, uma uva de mesa e prova as duas, uma Isabel, a Carmenere, você vai considerar quase um melado, de tão doce que ela é. Uhum. E isso é fundamental, porque é a transformação desse açúcar em álcool que vai definir o vinho. Entendi. Entendeu? Então, a principal diferença é o teor de açúcar. Uhum. É lógico. Aí eu tenho outros compostos que também entram aí, né, que fazem diferença também, como a qualidade desses taninos, desses ácidos e tal.
Mas a quantidade do açúcar ele é fundamental. Porque se você tem uma uva que não tem açúcar o suficiente para fazer uma boa fermentação, automaticamente você vai ter que entrar com esse açúcar. Aí você vai acrescentar o açúcar. Aí você vai chaptalizar o vinho, que a gente chama de chaptalizar, que é colocar um açúcar artificial ali. Né? E aí você compromete a qualidade. Aí você tem aquela diferença também que a gente vê no supermercado, no vinho de garrafão, que é o suave, ou seco, né? Suave é aquele que tem um monte de açúcar. É isso, exatamente. Não tem outro jeito, vai ter que ser acrescentado açúcar ali. E aí é de beterraba, é de cana ou de o que for. Mas é um açúcar que não era da uva, né? E que, portanto, foi acrescentado ali artificialmente. Você já foi a quantos países atrás de vinho? Para degustar, para conhecer vinícolas? Alguns países, não rodei tantos países como eu gostaria, né? Porque eu gostaria de já ter rodado a Europa inteira, né? Já gostaria de já ter visitado outras regiões, como a própria Macedônia, né? Mas, assim, conheço Chile, Argentina, Canadá, né? Canadá tem uma boa produção de vinho? Uma questão interessante até, para a gente poder citar aqui. Tem até algumas histórias bacanas a respeito disso. Manda, história que a gente gosta. Veja bem, eu estive no Canadá durante 20 dias para poder fazer uma avaliação de vinhos canadenses, porque vinho canadense no Brasil é difícil você conseguir. E eu participei de uma degustação com alguns vinhos canadenses que não tinham no Brasil e gostei muito do perfil dos vinhos canadenses que eu provei. Então eu falei, vou para o Canadá para poder avaliar os vinhos e tentar, de repente, uma importação de vinho canadense para o Brasil. Quando fui fazer o estudo, o Vale de Niágara, onde você tem as cataratas do Niágara, ele que divide Estados Unidos e Canadá. Tem uma uva que chama Niágara Brasil, exatamente. É uma uva de mesa. Né? É isso aí. O Vale de Niágara tem 88 vinícolas do lado canadense. E, por ser um país mais frio, espera-se grandes uvas de casta branca. Né? E realmente encontrei grandes uvas de casta branca lá, grandes vinhos brancos, bons vinhos, né? Mas esses vinhos dificilmente chegam ao Brasil. E aí, nas andanças das vinícolas, a gente, como sommelier, você chega, encosta, né? Prova um, prova outro, prova outro, prova outro, prova outro, e você vai pesquisando e tentando encontrar alguma coisa. De repente eu provei um vinho que me surpreendeu bastante, que foi um vinho de Cabernet Franc. Era um vinho de entrada da vinícola. Eu falei, nossa, para um Cabernet Franc de entrada tá muito bom. Pedi para provar a reserva deles. E uma delícia o vinho. Realmente muito bom. E aí falei, gostei muito da Cabernet Franc de vocês e tal. Você tem mais alguma coisa com Cabernet Franc? Ela falou, tenho. Tem um Ice Wine de Cabernet Franc. Que significa o quê? O Ice Wine é um vinho feito de uva congelada. Onde eles colhem a uva de madrugada, congelada, extraem a água da polpa da uva, porque os cristais estão formados congelados, fica fácil de você extrair, e fazem um vinho só com o concentrado daquela polpa daquela uva. Isso dá vinhos de uma estrutura muito grande, né? Está muito concentrado. E aí a primeira surpresa foi saber que existia um Ice Wine de uva tinta, que a gente normalmente está acostumado a falar de Ice Wine de uva branca. Né? E aí provei então um Ice Wine de Cabernet Franc, que para minha surpresa foi o melhor vinho que eu provei na viagem ao Canadá. Foi um grande vinho. Uma degustação que a gente fez acompanhando alguns tipos de queijo e geleias de frutas vermelhas. Os queijos normalmente mais macios, com leve adocicado, as geleias e um vinho que é um vinho de sobremesa. O Ice Wine é um vinho doce. Ficou fantástico. Foi uma das melhores degustações que eu já fiz na minha vida. Né? E uma coisa que foi assim, sem planejamento. Aconteceu porque tinha que acontecer, foi muito bom e foi uma grande escola para mim como sommelier, né, para entender que, tudo bem, país frio, castas brancas vão se dar melhor, perfeito. Mas as tintas também podem ter grande relevância. A prova foi esse Cabernet Franc que eu provei. No Canadá, que não é tradicional, que a gente não conhece tradicionalmente como produtor de vinho. É uma região onde no inverno
Menos 20, menos 30 é muito frio, comum. né? É, muito frio, né? Muito frio. E a uva, como é que reage numa temperatura dessa? A uva, a videira, ela tem um ciclo biológico onde no inverno ela entra em dormência. Então ela não é afetada, porque quando você termina a colheita, o próximo passo é fazer a chamada poda, onde a gente poda o que a gente chama de madeira nova, né? Os galhos novos, e você vai deixar só aquilo que é estritamente necessário para que ela venha a iniciar um novo ciclo vegetativo após o inverno. Então você deixa normalmente 2 ramos com 2 pontos de germinação, né, em cada ramo, e aí você deixa ela entrar num processo de dormência. No processo de dormência, pode estar muito frio, não tem problema para a videira. Aconteceu no Brasil esse ano no inverno. A gente teve, inclusive, um processo de uma geada forte no sul, na região nossa produtora de vinho, mas as nossas videiras praticamente não foram afetadas porque elas estavam em dormência. Eu acho que foi nessa onda de frio que eu vi, inclusive comentei com umas pessoas próximas, tonéis com fogo no meio da plantação de vinho. Isso circulou. No WhatsApp, muita gente me mandou, olha que bacana, no sul e tal. Eu até perguntei para essa pessoa, falou, pô, você conhece vinho, a uva não tem que... Porque todo mundo fala que a uva tem que sofrer, né? Tem que ser temperaturas extras, ela precisa de amplitude térmica. E frio, muito frio e muito calor, né? Que é o que acontece, por exemplo, nas vinícolas da Califórnia, por exemplo, que durante o dia é muito quente e durante a noite é muito frio. Isso. Aí eu falei, pô, mas não tem que deixar a uva lá no frio, sofrer no frio? Não fica melhor o vinho depois e tal? O que aconteceu lá? Na verdade, aquelas imagens que circularam não eram do Brasil. Porque se você observar nas imagens, as videiras estavam todas já cheias de folhas, de ramos, o que no Brasil não estava acontecendo naquele momento. As nossas videiras estavam todas em dormência, podadas, né, onde você tem só o tronco e basicamente 2 ramos que você deixa ali, mas aquilo estava tudo assim, quietinho, em dormência. Então isso já mostra claramente que aquelas imagens não eram do Brasil. As imagens que circularam, na verdade a grande maioria das imagens que eu vi, que as pessoas me mandaram, meus clientes e tal, eram imagens ou da França ou da Itália. Tá? Porque lá é muito comum o uso dessa estratégia de você fazer fogueiras mesmo no meio do parreiral, quando você tem um frio que vem na hora errada. No Brasil também se usa. Tá? É um recurso que você tem para evitar que haja um congelamento, por exemplo, dos brotos. Porque se a videira sofrer um processo de congelamento dos brotos, sua safra está comprometida. Entendi. Você não vai conseguir ter boa uva, vai ser impossível, a produção despenca, né? Vou colher 50 toneladas. Depois de um congelamento dos brotos, você vai colher 5, 6, 10, não vai passar disso. Entendi. E independente da qualidade, pode ser que perca independente da qualidade. Porque quando congela o broto, você sacrifica o fruto, né? Não tem jeito, ele não consegue mais se desenvolver. Entendi. Qual foi o vinho mais caro que você já provou? O vinho mais caro que eu já provei. Talvez um Mouton de Rothschild de 1983. Francês. Um dos 5 grandes do mundo, né? Uma safra muito bacana. Como é que foi provar esse vinho? A melhor experiência que eu já tive no mundo do vinho. Como é que foi? Conta pra nós. Conta pra gente. Eu tenho uma característica do que eu carrego comigo, que eu acho que a informação ela só tem valor quando você transmite, você dissemina, senão não tem sentido, né? Conhecimento se produz assim. A oportunidade de trabalhar com os leilões da Receita Federal me dá, às vezes, a oportunidade de comprar algumas coisas diferenciadas com preços mais acessíveis. Né? E esse foi um dos casos. Eu comprei essa garrafa de vinho no leilão da Receita Federal. Uma garrafa só? Na verdade, comprei algumas garrafas, mas era um lote dessa garrafa. Eu comprei essa garrafa por um preço bastante atrativo. Né? E aí, para não desperdiçar a oportunidade de distribuir conhecimento, o que eu fiz? Peguei o custo dessa garrafa que eu paguei no leilão, dividi em 10 partes
E chamei pessoas ligadas a mim, né, pessoas no meu network, sommeliers, apreciadores de vinho, e falei, olha, vamos dividir? Porque o meu objetivo é conhecer. Uhum. E aí acabamos fazendo esse evento na Cousina, na Praia do Canto, né? O Paulo nos cedeu lá o espaço e fizemos uma noite então de degustação de vinhos, onde a gente começou degustando 3 vinhos com perfil parecido com aquele vinho que a gente ia degustar, que seria a Estrela da Noite, Uhum. né? E terminamos com aquele grande vinho. Degustamos um outro francês e 2 brasileiros, tá? A degustação foi fantástica, os 3 vinhos eram muito bons também. Mas quando eu abri a garrafa do Mouton de Rothschild, foi uma experiência à parte. Do tipo saca-rolha de pinça, porque não se abre um vinho desse velho com saca-rolha de espiral comum, porque a rolha vai quebrar e você vai acabar tendo um pedaço de rolha caindo dentro do vinho e tal. Saca-rolha de pinça, abri o vinho. Imediatamente ao tirar a rolha do vinho, um amigo, que é sommelier também, até estava a 1,5 metro de mim mais ou menos, falou assim, nossa, o aroma já veio aqui. E realmente, quando eu tirei a rolha, aquilo no meu nariz foi assim, um tiro, um jato de aromas, né? E 20 minutos depois, a sala inteira estava tomada pelo aroma do vinho. Completamente tomada pelo aroma do vinho. Era algo indescritível. E foi muito engraçado porque a gente fez o serviço do vinho, né? Botou o vinho para decantação. O vinho desse precisa passar em decanter para ele poder oxigenar. A gente chama de abrir, né? E se apresentar de fato, né? E aí, no fim desse processo de decantação, eu fiz o serviço, dividi o vinho, deu mais ou menos 60 ml para cada um, porque perde um pouco por causa do processo da borra no fundo da garrafa. Servi 10 taças, por igual, medido, né? Detalhado. Pelo preço, né? Servi. Gente, agora podemos partir para a degustação da Estrela da Noite. Aí começou. Nossa, que chocolate maravilhoso. Olha, vocês viram, ele tem na segunda camada de aroma deles uma nota aí de uma amora. Olha que delícia, tal. Eu acho isso uma coisa maluca, assim, essa coisa de segunda camada, terceira camada, chocolate. Eu acho isso... É difícil de um leigo conceber isso, entendeu? Mas a experiência no mundo do vinho, o caminhar no mundo do vinho leva a essa situação, a construção dessa memória olfativa, né? E aí, cara, foi 40 minutos, ninguém botou o vinho na boca, ficou só no aroma. Ficou todo mundo ali. Foi 40 minutos, Edu. E aí tinha uma funcionária lá da cozinha que estava lá acompanhando a gente, e ela precisava fechar, e a gente precisava terminar para poder ir embora, para ela poder fechar. E eu olhava para ela, ela já estava assim meio triste, daí a hora passando, avançando. Aí eu falei, gente, eu vou degustar, porque eu preciso, não aguento mais, tal, e provei o vinho. Foi, sem sombra de dúvida nenhuma, o melhor vinho que eu já degustei. Bom, é um vinho que você comprou com preço diferente, porque você comprou num leilão. No mercado, quanto é que custa uma garrafa? Uma garrafa dessa hoje na faixa de 15 a 20 mil reais. 20 mil reais uma garrafa. Não é o vinho mais caro que tem no mercado. Não, com certeza não. E a gente tem vinhos... A gente tem vinho que a gente tem no portfólio lá com garrafas de 110 mil. Isso você tem lá na sua empresa? Tem no portfólio da empresa. A garrafa, 100 mil reais. 100 mil, O que faz um vinho? O que faz um vinho custar 110 a raridade dele, com toda certeza. Você pega um Petrus 1947, por exemplo. Petrus é um dos grandes vinhos do mundo também, né? E uma safra 1947. E esse é um dos poucos vinhos que tem potencial para aguentar essa guarda e te entregar uma experiência de um vinho maduro, pronto. Pessoais, que vinho que você tem lá guardado que você falou, isso aqui eu só vou tomar daqui a tanto tempo? Bom, na minha adega pessoal eu tenho a garrafa de um Barolo, né, que é um vinho italiano, que é um dos vinhos mais estruturados do mundo, né, que ainda é um jovem, né, safra 86, tá jovem, precisa de pelo menos uns 20 anos aí para chegar no ponto, né? Então é um vinho que eu guardo. Eu tenho um Shiraz australiano, que é o Penfolds Grange, 1987,
que também é um vinho que eu guardo com bastante carinho. E esse ainda precisa de mais uns 5 anos para ele chegar no ápice dele. Você não acaba criando uma relação afetiva com essas garrafas, não? Assim, eu tô te falando porque você está falando mais uns 20 anos. Vai dar 20 anos. Você vai ter coragem de abrir o vinho para beber? Olha, Edu. E não é uma contradição, porque assim, você tá segurando para beber ele no auge, né? Para aproveitar o máximo que ele tem para te oferecer. Mas ele não vai te dar, pô, vou abrir, vou beber. Não tem que ser uma circunstância muito especial, uma ocasião muito especial. Cara, no mundo do vinho isso é icônico. Porque tem gente que guarda o vinho a vida inteira, morre e os filhos é que vão beber. Pô, às vezes vão vender, às vezes vão vender. Né? E tem aqueles que guardam para beber. Quando chega na hora certa, vão beber o vinho. Eu, pessoalmente, como sommelier, como profissional da área, para mim é muito interessante conhecer esses rótulos, né? Então, quando eu tenho essas oportunidades, eu faço. Essa é a desculpa esfarrapada para você beber. Essa é a desculpa esfarrapada, né? Eu acho que é por isso, cara. Você foi há 6 anos, você não bebia vinho, começou a beber, viu que o negócio era bom, falou, pô, então vou aproveitar agora, vou virar profissional, vou poder beber de todos um pouco. Tá certo, tá certo. Eu não posso, como profissional, não posso dizer isso dessa forma, mas que né? No fundo, né? A realidade, Edu, é que abrir uma garrafa de vinho, de um bom vinho, degustar, né, um bom vinho, é uma experiência que ela é diferenciada. Né? E é uma experiência social também, né? Muito, muito. Em casa eu tenho o prazer, né, de ter minha esposa que também é sommelier. Então já é comum abrirmos uma garrafa de vinho, chega uma amostra, tal, vamos degustar esse vinho hoje? Vamos. Aí abre o vinho 9 horas da noite, bota num decanter, deixa ele evoluir, vai acompanhando, tal, degusta ele com 20 minutos, né? Degusta ele com 40 minutos, degusta ele com 1 hora, e você vai degustando uns pouquinhos ali, avaliando o vinho, né? Para ver qual a vida do vinho, né? Com quanto tempo ele começa a decair depois de aberto, tal. Mas, cara, inúmeras vezes já aconteceu de eu estar com minha esposa em casa, vamos degustar esse vinho. Aí começa essa brincadeira 8, 9 horas da noite. Vai acabar 3 horas da manhã. A última vez, eu falei com ela assim, vou na cozinha pegar alguma coisa pra gente comer, porque tá dando fome, né? Pra gente poder terminar a avaliação do vinho, né? E o vinho ainda tava super presente, vivo, né? Encantador na boca. Fui olhar, era 5h40 da manhã. Vai embora, acaba sendo uma experiência, né? Você não sente o tempo passar, você tá ali, o prazer que aquilo te dá, de cada gole do vinho. Porque o vinho é um organismo vivo, ele é em transformação. A partir do momento que eu abro a garrafa, eu acelero esse processo, né, de maturação do vinho, de envelhecimento dele, de oxidação dele, né? E aí ele vai se transformando. Então cada gole é diferente. Cada vez que você bota a taça à boca, é diferente. Né? Quando o vinho tem isso para entregar. Uhum. Quando você pega esses vinhos mais simples do mercado, não tem isso. Né? Ele vai até onde ele tem que ir e dali ele vai morrer mesmo e pronto. Né? Esses vinhos melhores não, eles realmente têm uma curva ascendente onde ele vai melhorando e depois que ele vai começar a descer. Esse vinho que a gente vai beber aí vai subindo, vai ficando, é rápido, como é que ele é? Mas eu diria o seguinte, é uma grata surpresa, porque esse é um vinho que eu esperava bem menos dele, mas ele se mostrou extremamente agradável. Um vinho que para o verão agora vai ser muito bacana. É tinto? Tinto. Tinto combina com verão? Tinto, seco, leve, facílimo de beber, né? Um frutado bacana de fruta em compota, um leve chocolate, né? Não adianta. Nossa, como que identifica essas coisas no vinho, pô? Não tem como. Cara, é chocolate, bicho. Pra mim é muito simples. Eu boto aqui no nariz e sinto. Entendeu? Não tem dificuldade. Mas assim, o verão, normalmente os vinhos brancos, rosés, espumantes, são mais agradáveis pro verão, beleza. Só que no Brasil, 80% das vendas é de vinho tinto. Por quê? Tem explicação? Habitual. Nossa cultura enológica começou com vinho tinto, né? Então a gente aprendeu a beber vinho tinto e foi pelo vinho tinto e se mantém. Uhum. Aos poucos, com o passar dos anos, o consumo do vinho branco, do rosé, vem aumentando.
Você pega um bom rosé, por exemplo, num dia quente, é uma experiência muito agradável. E vinho não se bebe geladão, né? Geladão? Não, né? não. Os vinhos brancos, que devem ser bebidos mais gelados, os rosés, e principalmente os espumantes, na faixa de 9, 8, 9 graus a temperatura que você deve servir. Para a gente ter uma ideia, a cerveja normalmente é 0 para baixo, né? Para temperatura negativa, até 2 graus negativos, 3 graus negativos. Tem um objetivo, né, Edu? Não, com certeza. Tem um objetivo. Mas a cerveja para o brasileiro, normalmente é bebida gelada, muito mais gelada. É a cerveja gelada. De consumo geral, né? Perfeito. É claro que também tem uma cultura que é recente no Brasil, inclusive, de outros tipos de cerveja, outras formas de cerveja que são consumidas diferentes. As cervejas artesanais, principalmente, são consumidas em temperaturas bem mais elevadas do que a cerveja comercial, a cerveja da beira da praia, do bar, que é aquela estupidamente gelada que a pessoa pede quando vai no bar. Né? Para você não perceber o milho que está lá. Normalmente é isso. Mas também tem o efeito de ser muito refrescante. Do frescor, né? Claro. Com certeza. Claro. Serve pra gente aí, pra gente provar esse chocolate aí. Bom, vou deixar aqui já uma dica então, ó. Vinhos de screw cap, outro tema polêmico. É isso que eu ia te perguntar. Não tem rolha esse vinho? Esse vinho não tem rolha. Então é ruim. Essa tampa. Então o vinho é ruim. Essa tampa se chama screw cap. E é ruim? Não. Vou provar para você agora que você vai degustar o vinho comigo. Uhum. As tampas de screw cap, na verdade, foram criadas pelos australianos. Né? É fato comum para todo mundo que não tem mais cortiça de qualidade de primeira para todo mundo. E outra, não dá para botar cortiça de primeira qualidade em vinho de baixo valor agregado. Né? Aí a cortiça vai custar mais caro que a garrafa, o vinho, o rótulo e tudo. Né? Uma boa rolha de cortiça hoje custa na faixa de 6, 7 reais. Né? Ou muitas vezes os vinhos mais simples, o líquido custa menos do que isso. Tem cortiça de boa qualidade e de má qualidade? Tem cortiça de boa qualidade. Árvore, né? Um carvalho também, é o quercus também. Onde você tira a casca dele e aí você extrai a cortiça para poder fazer as rolhas. Mas a cortiça ela tem sim vários níveis de qualidade, tá? E quando você trabalha com uma rolha de boa qualidade, de longevidade, né, para os vinhos de guarda, as rolhas são muito mais caras. Uma curiosidade que pouca gente sabe, Edu, é o seguinte: os grandes vinhos de guarda, a rolha é trocada. De tempos em tempos? De tempos em tempos ela é trocada. Tem que ser um processo... Normalmente feito na própria vinícola. É fundamental que aconteça dessa forma. Então a pessoa que tem a garrafa vai lá na vinícola e fala, preciso trocar. O que acontece? Muitas vezes a vinícola guarda esses vinhos para vender envelhecido. E aí então essas garrafas sofrem o processo da troca da rolha na própria vinícola. Por quê? E a garrafa é marcada. Porque a rolha com o tempo ela deteriora, ela não aguenta esses 40, 50 anos de guarda. Mas é aquela história da garrafa guardada de cabeça para baixo, justamente para... Cabeça para baixo não, deitada. Deitada para molhar... Para manter a rolha úmida. Mas exatamente. Mesmo assim ela vai deteriorando com o tempo. Tá? Mesmo então, rolha de boa qualidade? Mesmo de boa qualidade. As de boa qualidade vão aguentar mais tempo. Né? 15 anos, 20 anos. Mas mesmo essas, com o tempo, muitas vinícolas fazem o processo da troca da rolha para garantir a qualidade do vinho dentro da garrafa. Esse 1947 que você tem lá, já teve a troca da rolha? Ter a troca? Já teve a troca? Teve uma troca de rolha e está marcado na garrafa. Entendi. Entendeu? Isso é fundamental porque quando a rolha deteriora, ela permite entrada de oxigênio numa quantidade maior que deveria, aí o vinho oxida e estraga, ele avinagra. Entendi. Tá? Bom, vamos lá. Screw cap. Como é que se abre uma garrafa de screw cap, Edu? A maioria das pessoas faz assim, ó. Torce. Não? E aí, vai, não consegue abrir e tal. O segredo é muito simples. Eu seguro o anel da garrafa e giro a garrafa. Não gira a tampinha, gira a garrafa. Eu seguro o anel e giro a garrafa. Pronto. Tá aberto. Aprendemos a abrir uma garrafa de vinho. Beleza. Uma garrafa com screw cap. Eu vejo muitas vezes, quando vou dar treinamento nos nossos clientes, né, de restaurante, os garçons que a gente vai treinar, o cara fica e tenta abrir. Às vezes não consegue, pega uma faca, tenta cortar os lacres aqui e tal. Exatamente. Você segurando o anel e girando a garrafa, você abre sem esforço, sem sacrifício, sem fazer bagunça. Você falou muito você falou de decanter, que tem que deixar descansar, não sei o quê. Um vinho desse para consumo imediato.
Abriu, você coloca imediatamente na taça, espera um pouquinho, coloca na taça. Esse de consumo imediato, não. Esse vinho, ele tem uma característica muito bacana, tá? Eu vou te servir agora, a gente vai degustar, e a gente vai degustando ele. Daqui a 20, 25 minutos, você vai ver que ele vai sofrer um processo de transformação, ele vai se tornar ainda muito melhor. E isso é nítido. Na degustação, quando você degustar ele daqui a pouco, você vai falar assim, nossa, como mudou. Ele está muito mais agradável. Por quê? Porque o processo de oxigenação do líquido vai fazer com que ele libere mais aromas e sabores. Entendi. Ok? Então, vamos lá. Alguma regra para servir? O principal é nunca servir mais do que 1/3 da taça. Se você servir mais do que 1/3, fica difícil de você girar o vinho na taça para você perceber a identidade, né? A personalidade desse vinho. Prove e me diga se eu posso servir. Agora. Que pode servir, obviamente pode servir, mas... E assim, bom vinho, mas é o máximo que eu posso te falar também. Não posso te falar de não tem problema. Chocolates, de... Quem tem a obrigação de saber mais aqui sou eu, não é você. Por que essa tradição de uma pessoa na mesa, o garçom vai lá, coloca, a pessoa que está servindo coloca, uma pessoa vai, prova e depois fala que pode servir para os outros? Por que isso? Na verdade, no processo, no serviço do vinho da forma clássica, o sommelier, ele pega a garrafa, abre e prova o vinho para ver se o vinho está bom. Uhum. Porque se o vinho não estiver bom, ele já descarta aquela garrafa e pega outra. E o cliente não vai nem provar esse vinho. Você já viu isso acontecer? Já. O cara descartar uma garrafa? Já. Eu já descartei garrafa. Entendeu? Fazendo o serviço do vinho e nitidamente a garrafa não estava, o vinho não estava bom e eu falei, não, isso aqui tem que descartar. Uhum. De cada 1000 garrafas, existe a possibilidade de 2 ou 3 darem problema. É uma estatística da indústria vitivinícola. Tá? Uma rolha que não entrou direito na garrafa, aí permitiu passagem de oxigênio demais, entendeu? Às vezes, essa oxidação precipitada, quando você consome num curto espaço de tempo o vinho, às vezes até é uma surpresa agradável. Pô, o vinho está com oxidação bacana na boca e tal, mas com o tempo a mais ele acaba realmente caindo para o vinagrado e aí o vinho fica decrépito, né? Então não é bom, não é uma boa experiência. Não dá nem para provar, né? É igual provar vinagre, né? Uhum. Mas aí, assim, tradicionalmente é o sommelier que tem que fazer isso. Mas por que quando você está numa mesa, o garçom vai lá, serve? No processo clássico, o sommelier ele faz isso, né? Uma vez que ele aprovou o vinho, aí a pessoa que pediu o vinho na mesa vai ser o primeiro a ser servido, uma dose de degustação, onde ele vai provar e vai dizer, o vinho realmente está bom, pode servir. E aí então o sommelier faz o serviço para todos os outros participantes da mesa, começando pelas mulheres. Entendi. E você como cliente de algum lugar, você já falou, não, esse vinho não está bom, não quero. Já. Já fez isso? Já. Não causa um certo constrangimento, assim? Causa. Para nós consumidores comuns, eu não me imagino fazendo isso num restaurante. Causa, mas... Como é que foi? Conta a história. Mas como profissional da área, eu tenho obrigação de fazer. Para que a casa possa tomar as medidas necessárias para não deixar aquilo acontecer. E aí, como é que foi com você? Como é que aconteceu? Veja bem, eu estava num restaurante, né? E... Aqui no Espírito Santo? Aqui no Espírito Santo. Tá? Eu estava num restaurante e aí acabamos pedindo um vinho, eu e minha esposa. Nos serviram um vinho e eu, na hora que degustei o vinho, eu vi nitidamente que o vinho estava com um aroma químico. Um aroma de produto de limpeza mesmo, químico. Uhum. E aí eu falei, olha, esse vinho não tá bom. Aí o garçom veio e falou, mas o que tem o vinho? Eu falei, não, esse vinho tá com uma contaminação química. Aí ele falou assim, não, mas o vinho, né, tá com a cor bonita e tal. Abri agora. Acabei de abrir e tal. Falei, meu amigo, olha só, estou te falando, eu sou sommelier, conheço esse vinho, já degustei esse vinho várias vezes, esse vinho está com uma contaminação química. Aí veio o gerente da casa e expliquei para ele a situação e tal. Ele falou assim, não, a gente vai trocar a garrafa, vou pegar outra garrafa. Eu falei assim, olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está guardando seu vinho aonde?
Aí, não, a gente guarda o vinho, tem uma sala, a gente guarda os vinhos, né, e tal. Eu falei, posso ir até a sala? Ele, pode. E me levou até o local onde ele estocava os vinhos. Quando chegou lá, aconteceu exatamente aquilo que eu imaginava. Eles estavam guardando produto de limpeza e vinho no mesmo lugar. O produto de limpeza tem um aroma extremamente forte. Tem que ter, né? E aí isso estava contaminando os vinhos. Aí eu orientei eles, falei, olha, não faça, tira daqui, coloca os vinhos num espaço que é só dos vinhos, não coloca mais nada junto com os vinhos e tal. Nada que tenha aroma, porque senão você vai contaminar seu vinho. E esse produto que eu tenho certeza, como era um vinho que já devia estar ali uns 2 anos guardado, completamente contaminado. Detalhe, o cara perdeu o vinho todo. Nesse caso, não sei o que a providência que ele tomou depois, Edu, mas o correto ali seria ter descartado todos aqueles vinhos porque eles estavam contaminados. Agora, um consumidor comum raramente vai fazer uma coisa dessa, né? É raro. Já vi acontecer também, mas é raro. Né? Acontece, às vezes, em casas que são muito especializadas, casas que têm um trabalho de vinho de excelência. O Hotel Bistrô, por exemplo, a gente poderia citar. Né? É uma casa onde se vende muito vinho, né? E vinho de um bom padrão. Né? Então, assim, já vi acontecer em casas desse tipo do cliente chegar e falar, olha, esse vinho não está agradável. Né? E a casa simplesmente vai substituir o vinho, né? Porque é o que diz a regra. Se o vinho não está bom, tem que ser substituído. E esse vinho aí, o que você fala pra gente dele? Bom, vamos tentar degustar, né? Vamos lá. Vamos fazer de conta que eu não conheço. Né? Primeira análise que a gente vai fazer é uma análise visual. Né? O aspecto do visual do vinho está perfeito. É um vinho que tem, inclusive, uma cor brilhante, né? Um vermelho rubi brilhante, uma cor muito bonita. Né? O que já encanta aos olhos. Porque a degustação, na verdade, ela começa com os olhos. Né? Eu estou aqui olhando o vinho e minha boca já está aqui enchendo de saliva, porque eu já vi que o vinho é agradável. A cor do vinho diz a idade dele também? Significa bastante nesse sentido. Significa bastante. Por quê? O vinho mais escuro, o mais brilhante é mais antigo? Lembra que nós falamos de um processo chamado polimerização de taninos? Que eu fiquei de te explicar? O que é polimerização de taninos? Taninos são cadeias químicas longas. A polimerização é a quebra dessas cadeias em cadeias menores, ele vai se quebrando. Né? Esse processo normalmente acontece no envelhecimento do vinho. Os taninos vão sendo quebrados, vão sendo polimerizados, aí você fica com taninos macios, redondos, agradáveis na boca. Esse processo também acontece com a cor do vinho. A antociana é responsável pela cor do vinho. A antociana está na casca da uva. Tá? A antociana, com o passar do tempo, ela vai virando para os tons de vermelho que a gente chama de tons de tijolo, de telha, aquele vermelho voltado para tom de tijolo e telha mesmo, né? Aquele vermelho mais voltado para o laranja e tal. Então, se eu pego um vinho que tem essa cor, eu já pressuponho que é um vinho mais velho. Entendi. Então, nesse caso, que é um vermelho mais vivo, é um vinho um pouco mais relativamente jovem. Tá? Apesar de que nós estamos falando de um vinho 2015. Não é tão jovem assim. Lembra que eu te falei que normalmente é 3 aninhos? Não passa disso? Exatamente. Então esse cara já rompeu isso aí. Ele já é diferenciado só nessa situação aí. É um 2015, correto? Então vamos lá agora, aroma. Por que eu falei não botar mais do que 1/3 da taça? Como é que eu vou fazer esse processo de gerar o vinho na taça se a taça estiver cheia? Não consegue, né? Vai fazer uma lambança, né? Isso aí. Faz assim porque aí o vinho começa a... Quando você faz isso, os aromas vão sendo liberados pelo movimento. E aí você tem uma concentração de aromas. Quando você eleva o nariz, é mais fácil perceber esses aromas. E tem que colocar o nariz lá dentro da taça mesmo, né? Não tem outro jeito. Testa você. Apoia na mesa e gira. Aqui, ó. E agora leva ao nariz. Não é muito mais presente? É diferente porque quando você cheira sem sacudir o vinho, o cheiro de álcool é muito mais forte, né?
Aí tá mais presente ali, quando até você porque esse sacode, vinho ele está tudo. agora um pouco mais quente do que deveria. A gente acabou batendo muito papo e ele passou um pouco da temperatura. Aham. Né? Por isso o álcool ficou muito perceptível aí no nariz. Aham. Né? Mas balançou e mudou. Aí ele te mostrou o frutado, Exatamente. não é? É. Ele tem uma nota aqui, uma ameixa, uma geleia de ameixa. Não, tudo bem. Tenta, vai tentando. Veja bem, nós somos seres que temos uma capacidade olfativa muito grande. Nós éramos seres caçadores. Nós entrávamos na trilha, no meio do mato, onde a caça tinha passado e pelo cheiro a gente sabia, olha, aqui passou uma paca. Aham. Nós estamos perdendo isso porque a partir do momento que nós fomos viver nas cidades, não caçávamos mais, para que a gente precisava disso? Então, foram gerações que isso foi se apagando aos poucos. Não foi sendo necessário. Mas essa capacidade, ela está dentro da gente. O que a gente faz é ativá-la novamente, né? Treinar isso. Beleza, mas aí você falou, como é que é? Da ameixa? Uma ameixa em compota. Né? Por quê? Fruta fresca em vinho mais jovem, mais fresco. Tá? É comum. Num vinho desse, essa nota de ameixa, com a polimerização de taninos, esse processo de envelhecimento dele, de maturação dele, ele vai ficando mais arredondinho, mais macio, mais adocicado. Entendeu? Por isso uma ameixa mais em compota. Entendi. Mais o quê? Entendeu? Fala aí pra gente. O fato do vinho estar escorrendo assim... Chamadas lágrimas. Isso também tem uma... É observado também isso. Também é observado um indicativo de nível de qualidade do vinho. Né? Existe uma polêmica sobre a discussão sobre o que é isso aqui, mas eu acredito, né, na minha experiência de vinho, que isso aqui, na verdade, aqui a gente consegue avaliar a qualidade do álcool do vinho, o glicerol. Mas significa o quê? Do jeito que está aí. Do jeito que está aqui, você pode observar que as lágrimas descem, mas descem mais lentamente. Então, ou seja, é um vinho que tem um glicerol mais nobre. Melhor. Melhor. É um álcool de melhor qualidade. Entendeu? Tá, beleza. A grosso modo seria isso. Para não ficar muito técnico. Ok? A partir do momento que eu faço o exame olfativo, né, eu já comecei a entender a personalidade do vinho. Eu já vi no exame visual que ele tem uma cor brilhante, é um vinho, né, que tem uma cor bonita. Agora eu já identifiquei os aromas dele, aí eu vou para o gustativo para ver se no gustativo vou ter as mesmas notas que eu tive no olfativo. Ok? Beleza. Faça o vinho passear por toda a boca. E aí, o que você achou? Bom, gostoso. Isso é o que mais importa. Isso aí. O que mais importa é isso. Se você gostou, tá mesmo. É o fundamental. Que você goste. Pronto. É isso aí. Na descrição gustativa desse vinho, você percebe o dulçor do vinho, você percebe na ponta da língua, que é onde a nossa língua tem os sensores para perceber dulçor. Esse vinho ele tem um leve dulçor, mas ele não chega a ser doce. Não, é verdade. Você sente isso na boca. Né? Essa fruta em compota que eu te falei, você percebe na boca com esse leve dulçor que você percebe. Né? Na boca, ele mostrou aquela nota de ameixa, né? A ameixa está presente aqui, se manteve. Né? Mas na boca ele tem uma característica que mais me encanta nesse vinho. É um frescor de uma framboesa fresca. Não, assim, é legal. Para mim, que sou leigo, que não entendo absolutamente nada, é difícil imaginar como é que você consegue identificar isso, entendeu? É difícil isso, a compota de ameixa, framboesa fresca, é difícil identificar. Assim, é claro que você é treinado para isso. Claro. Né? Você tem esse treino, você consegue fazer isso, mas eu vejo quase impossível para mim identificar isso, entendeu? Você hoje está na situação que eu te contei quando eu estava lá no curso e falei assim, vou sair fora, não é para mim. Não, isso aí. Continua sendo para mim, porque o vinho é gostoso, é bom beber vinho, é bom tomar vinho, é bom essa coisa, mas assim, é difícil para uma pessoa que não tem esse conhecimento, que não tem essa prática, admitir que existem essas
nuances todas, entendeu? É difícil você falar, pô, como assim? Framboesa junto com ameixa, como é que você consegue identificar? Esse que é o o diferencial. contraditório, é o contraditório para quem não tem conhecimento, entendeu? Como eu não tenho conhecimento, entendeu? Essa questão da percepção do vinho, né, isso também é uma coisa muito pessoal, porque, como eu já te falei, tem pessoas que têm maior sensibilidade a tanino, outras têm maior sensibilidade ao álcool e tal. Então, uma pessoa que tem sensibilidade ao tanino, se ela prova um vinho mais tânico, pode se sentir incomodada com aquilo. Que o outro do lado vai provar e falar, não, para mim tá maravilhoso o vinho. Entendi. Aí é uma questão pessoal. E a gente vê muito isso nas degustações. Esse final de semana mesmo, como a gente comentou, eu fiz a degustação de alguns vinhos e a gente fez num grupo de 6 pessoas, né? E um dos vinhos, ele realmente se destacou na tanicidade. Era um vinho que secava a boca. Uma das pessoas que estavam lá, para ela o vinho, não, esse vinho é um vinho que eu não compraria. Mas por quê? O vinho tem defeito? Não, o vinho tá rascante na boca e tal. Só ela sentiu. Todo mundo, não, o vinho tá uma delícia. Entendeu? Então, assim, ainda tem esse detalhe. E aquilo que você falou, a gente tem que muitas vezes ser psicólogo para ajudar na escolha do vinho, a gente tem que entender de gastronomia para ajudar na escolha do vinho, é fundamental, entendeu? De tudo um pouco, né? E entender esses detalhes todos para ser muito assertivo na indicação de um vinho, de um rótulo de vinho para uma degustação, um jantar harmonizado. É uma responsabilidade muito grande. É legal você falar nisso e eu queria fazer um bate-bola com você. Você falou lá do encontro do seu cliente lá, que deu super certo, não sei o que e tal. Vinho de negócios, para uma reunião de negócios. Qual é o vinho para negócio? Depende do que você vai ter nessa reunião. Se a gente vai, por exemplo, num restaurante de frutos do mar... Esquece o restaurante, esquece a harmonização. Estou falando de um vinho de negócio. Você está num ambiente de negócio. Você vai oferecer um vinho para uma pessoa que vai fechar um negócio com você. Perfeito. Qual é o vinho? Se você não conhece o paladar da pessoa, um vinho leve, frutado, fácil de beber, para não errar. Porque se a pessoa gosta de um vinho leve e você botar um vinho muito pesado, você pode comprometer o negócio, pode não fechar o negócio, por gerar uma sensação ruim. Exatamente. Mas... O jovem frutado, leve, fácil de beber, não, ok, você está dando uma geral. Estou falando qual é o vinho. Qual é o vinho lá? Qual é a garrafa de vinho na mesa? É um chileno? É um Cabernet Sauvignon chileno? Aí tem de todos os lugares do mundo. Não, eu sei, mas eu tô querendo a sua opinião, é isso que eu quero. Tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Um jantar, uma reunião de negócio e um vinho para poder... Para fechar o negócio. Fechar o negócio. Esse vinho. Tá, o vinho macedônio. Um Delicious Red da Macedônia. Beleza. Frutado, gostoso, fácil de beber, não vai incomodar ninguém. Um vinho para o churrasco. Um bom Malbec argentino é uma bela opção. Vinhos mais estruturados, mais parrudos, que vão contrapor bem a gordura do churrasco. Porque a gordura do churrasco vai entoar a boca e o tanino do Malbec ou de um bom Cabernet denso vai fazer secar a boca. Aí você vai nesse processo de untua a boca, seca a boca, untua a boca, seca a boca. É uma boa experiência. Um detalhe, australianos só comem churrasco tomando espumante. Sabia disso? Não, por quê? Habitual deles. E é uma experiência muito bacana, que eu inclusive gosto de fazer também. Churrasco já é uma carne mais densa, mais pesada, de difícil digestão. Né? Um vinho muito parrudo também tem uma digestão mais lenta, mais pesada. Né? O corpo sente mais. O espumante não. Ele é leve, fácil. O espumante lava a boca, então traz essa sensação de frescor e tal. Também é uma experiência bacana. Mas é algo para ser testado. As pessoas testarem e ver se gostam, né? Que é de cada um. Vinho na praia? Com toda certeza, um bom branco ou um rosé, né? Ou um espumante. Para praia, eu destacaria um rosé de Pinot Noir da Eslovênia, que é fantástico. Chama State Selection. Você está fazendo as suas propagandas aí, mas não tem problema não. Pode fazer à vontade. Tá tranquilo. Um vinho na chuva. Vinho na chuva. Quando a gente fala de chuva, normalmente a gente está falando de uma sensação de um pouco mais de frio e tal. Então você vai criar algo para te aquecer, né? Aí um bom Merlot seria uma opção interessante. Um vinho... Às vezes até um Merlot brasileiro, tá? Mesmo que você não goste. Não tenho nada contra, não. Um vinho para o frio
pro frio nosso, né? Pro nosso frio aqui, que é 15 graus. Vamos pensar assim, graus. Estou lá em Pedra Azul e quero tomar um bom vinho num dia mais frio, né? Aí a gente pode pensar num vinho mais corposo, um vinho mais estruturado, né? Desde um Malbec, Cabernet, um bom blend também de uvas mais pesadas, né? Mais corposas. Acho que vai ser uma opção bastante interessante. Um vinho para namorar. Aquele que ela gostar. Tá certo, é isso aí. Boa saída. Não, tem dúvida. É isso aí, boa saída. Um vinho para assistir um jogo de futebol. Um vinho para um jogo de futebol. Depende de qual time você torce. Flamengo, né? Claro. Tá certo. Vamos lá. Um vinho para um jogo de futebol. Normalmente o jogo de futebol acompanha petiscos, correto? Você vai estar petiscando alguma coisa ali e tal. Então um vinho mais leve, mais fácil de beber, vai ser uma experiência interessante. Pode ser às vezes um Carmenere chileno, né? É uma opção interessante, entendeu? Ou um português mesmo de entrada, né? Tem um detalhe, Portugal até pouco tempo não colocava na garrafa de vinho quais eram as uvas que compunham aquele vinho. Sabia disso? Não sabia. Uma coisa extremamente recente, eles começaram a colocar isso de uns 5 anos para cá, que se tornou bastante significativo. E você sabe por que eles não colocavam? Por quê? Porque nem eles sabiam. Eles plantavam as uvas tudo junto, colhia tudo junto, fazia o vinho e é o vinho. Aham. Vinhos, né? Bons vinhos. Né? Bons vinhos. Eu tive uma experiência de um amigo que esteve em Portugal, num bom restaurante português, e aí foi pedir um vinho. Aí o rapaz sugeriu, né, o vinho para ele, um sommelier. Aí ele perguntou assim, mas qual é a uva desse vinho? Ora, gajo, por que querem saberem? O que interessa é que é um bom vinho. Essa é a mentalidade deles. Isso está mudando pela internacionalização do mercado do vinho português. Precisa saber, né? Precisa falar. Se você não informa, você não comunica com o público do outro país. Né? Então eles passaram a adotar isso aí. Mas era muito comum, nem eles sabiam o que tinha dentro da garrafa. Um vinho para massa, para tomar com massa, italianas. Vinhos mais gastronômicos, vinhos de mais acidez, um bom Barbera italiano, né? É uma opção bastante interessante para uma boa massa. Vinho para grãos, arroz, feijão, grão de bico. Vinhos mais leves. Tirando o feijão aí, o feijão é uma coisa um pouco mais complicada, mas o arroz, o grão de bico, uma salada, essas coisas, vinhos mais leves, principalmente brancos, fica muito bom. Vinho para o Natal. Festivos, comemorativos, né? É uma data especial. Os mesmos né? do Ano Novo? Não, porque Ano Novo normalmente come-se muito churrasco no Brasil, né? O pessoal gosta muito de churrascos, carnes e tal. Natal, normalmente o prato tradicional do Natal é o quê? Peru. Carne branca, mais leve, né? Aí um bom rosé é uma opção muito interessante. Tem vinho para todas as ocasiões? E para todo tipo de pessoa. São 10 mil... Uvas viníferas, catalogadas, mais ou menos 10 mil uvas. Tem que ter para todo mundo mesmo. Tem, com certeza tem, não tenha dúvida disso, né? E é aquilo que eu te disse. Não tem quem não goste de vinho, tem quem não foi apresentado ao vinho certo ainda. E esse é o seu trabalho, né? Apresentar as pessoas. Exatamente. E é o meu prazer também, adoro. E fica mais fácil, né? Mais leve, com certeza. Pablo, valeu pelas dicas, valeu pelas informações, muito legal, muito bom esse vinho que a gente está provando aqui. Eu não sou muito especialista para dizer se, mas eu achei muito bom, muito legal. Pessoal que estiver interessado, é só entrar na Uvino, né? Temos o nosso site, né, uvino.com.br. Vamos deixar na descrição do vídeo aqui. Quem quiser também, meu telefone de contato, 988854830. Beleza, você deixa com a gente também, aí eu já coloco lá na descrição do vídeo, vai ficar legal, as pessoas que quiserem podem procurar. Então, se tiver um encontro, quiser fazer uma graça com a mulher, não sei o que, tá, pode ligar para você, qual que eu uso, qual que eu coloco aí na... É isso aí, toda vez que você quiser melhorar a qualidade da experiência do que você vai viver, o vinho é um fator chave. Legal. Pablo, valeu pelos conhecimentos e eu acho que a gente volta a se falar aí, vamos voltar a conversar sobre vinhos aí, porque eu acho que é um assunto que não tem... É bem vasto. Não tem limites, né? Com certeza. Legal, valeu.